Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, você é a causa da nossa alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre a importância das Forças Armadas, das forças de segurança para a sociedade, para a nação, para a pátria. Hoje vamos responder a uma pergunta. O cidadão tem uma consciência, tem convicções, tem certezas, tem princípios que às vezes podem conflituar ou conflitar com a exigência daquela nação de que todos se alistem em determinada época da vida de uma pessoa, enfim, o alistamento militar obrigatório, pelo menos para os homens em vários países, para homens e mulheres em outros países. E quando alguém disser, mas eu não quero, eu me recuso por questão de princípios, o que é que a Igreja diz sobre esse pensamento? Parágrafo 2311 do Catecismo da Igreja Católica, vejam que resposta fantástica. Os poderes públicos atenderão equitativamente o caso daqueles que, por motivos de consciência, recusam o uso de armas. Estes continuam obrigados a servir de outra forma a comunidade humana. Então, o pensamento da Igreja, aqueles que se recusam ao serviço militar, aqueles que se recusam a pegar nas armas, a autoridade deve ponderar isso. Mas essas pessoas estão obrigadas, de alguma forma, a ajudar aquela comunidade humana. De outra forma. Sabem o que diz a Constituição Federal, nossa Constituição, sobre esse assunto? Incrivelmente, a mesma coisa que diz a Igreja. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então veja, você tem princípios religiosos, tem sua convicção política, tem sua convicção filosófica e se recusa, por exemplo, a servir a pátria na vida militar. Muito bem. Você não pode ser privado de direitos, não pode ser preso, por exemplo, salvo se você invocar essas convicções para se eximir de uma obrigação legal ou se recusar, a prestar prestação alternativa, a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, você foi convocado para a vida militar, mas é contra os seus princípios. A pátria, então, pode impor a você um outro tipo de ajuda, um outro tipo de trabalho para que você preste a sua colaboração à comunidade humana. Ou, às vezes, até dentro das próprias Forças Armadas, um militar que se recusa a trabalhar num determinado dia, porque aquele dia é santo, aquele dia é sagrado para você. Muito bem, na forma da lei, apresente se recebeu a ordem, é uma reconsideração de ato, se diz no jargão militar, e a autoridade, em cima deste inciso constitucional, se você o evocar, a autoridade vai dizer, não, você vai servir, se não nesse dia, mas no outro, enfim, prestação alternativa fixada em lei. O que não se admite é que você, em nome desse direito seu, subjetivo, sem dúvida alguma, mas também objetivo, porque garantido, tutelado pela Constituição, você queira se eximir de servir à pátria, se eximir de cumprir um dever, sobretudo quando a ordem é legal. Se você não quer cumprir desta forma, a autoridade vai impor uma outra forma, mas você vai cumprir, porque você integra essa força, porque você está subordinado à legislação dessa força a qual você pertence quando você aderiu a ela.